Parábolas de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 30, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e no caminho alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo aquele mesmo caminho e quando viu aquele homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida o enfaixou. E depois disso, este samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, aonde ele cuidou daquele homem. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar aqui na volta, pagarei o que você gastar com ele a mais. Então Jesus fez a seguinte pergunta para os mestres da lei que estavam ali ouvindo. Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem que foi assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu um dos mestres da lei. E Jesus então disse: pois vá e faça você a mesma coisa. Ou noutra tradução, vá e faça o mesmo. Essa história, ela tinha a intenção clara de colocar os religiosos numa situação um pouco difícil. Ele conta uma historinha simples, uma historinha que não aconteceu, por isso mesmo é uma parábola, uma história que não aconteceu. E nós temos ali um homem ferido, um homem sentado à beira da estrada. Hoje em dia não é difícil encontrar isso. Nós encontramos tanto nas estradas reais pessoas famintas pedindo dinheiro, ou pessoas machucadas, ou pessoas em real necessidade. Aquele caso ali que Jesus relata era uma necessidade real. Mas nós encontramos também pessoas com ferimentos diversos, ferimentos da alma, por exemplo, que são ferimentos que nem sempre são perceptíveis. Talvez um colega de trabalho, talvez um vizinho, talvez uma prima que sofreu algum tipo de abuso do marido, enfim. Pessoas que estão feridas, não necessariamente no físico, mas feridas na alma, pela vida, pelas circunstâncias, por um desemprego, por uma enfermidade, por um trauma. Na nossa caminhada existencial, nós encontraremos várias pessoas que apanharam da vida e estão feridas. Caminhando, talvez até pareçam muito bem, mas estão feridas. E encontramos também pessoas em situação limite em termos físicos, em termos financeiros, em termos práticos da vida. Jesus conta que os religiosos, ele fala de um sacerdote e de um levita. O sacerdote seria talvez hoje um padre, um pastor. O levita, alguém que trabalha na igreja, um diácono, um músico da igreja, alguém que trabalha na igreja. E esses 2 religiosos viram a cena e passaram ao largo. Tinham mais o que fazer. Tinham que cuidar da religião, tinham que cuidar dos compromissos pessoais, tinham que cuidar das coisas de Deus, talvez. E por isso mesmo não tem tempo para ouvir a reclamação do vizinho, não tem tempo para ouvir a dor da tia, não tem tempo para poder, enfim, sair para tomar um café com um colega de trabalho, porque tem uma reunião com o pastor, ou uma reunião com o conselho da igreja, ou qualquer coisa que o equivale, ou mesmo questões seculares como trabalho, enfim, o dia a dia. E cruzamos nas nossas vidas com várias pessoas feridas. O que Jesus diz é o seguinte, que o socorro, naquele caso, veio de quem não era esperado.
Os religiosos judeus, eles julgavam os samaritanos como gente inferior, gente de uma religião inferior, gente de um caráter inferior, gente não merecedora do reino de Deus. Os religiosos judeus se consideravam realmente aqueles que representavam Deus na terra. E os samaritanos a escória, talvez trazendo para o nosso contexto, aqueles que não vão para a igreja, como nós vamos para a igreja, aqueles que não são religiosos como nós somos, afinal de contas nós fazemos projetos, nós tocamos, nós cuidamos de um prédio que é uma igreja e somos por isso, no julgamento de muitos religiosos, muito melhores do que aqueles que tiram o domingo só para curtir um churrascão com a família. O que Jesus diz é que não. Justamente aquele samaritano, aquele ser considerado inferior, foi quem gastou o seu tempo e o seu dinheiro tomando conta de alguém. E Jesus, ele termina essa história contando para os religiosos: olha, se você quer ser o próximo de alguém, faça como o samaritano. Tenha atitudes práticas na relação com as pessoas. Não basta só ter uma vida religiosa, eclesiástica, de igreja, e frequentar uma igreja, e talvez dar o seu dízimo, ter uma rotina religiosa. Isso não faz muita diferença, não. Não é isso que Jesus pede, não. Ah, mas pastor, não tem que ir para a igreja? Ah, até que tem. Até que é legal ir para a igreja. Talvez até ver esse vídeo aqui seja até melhor e mais rápido do que ir para a igreja. Até que tem lá os seus gracejos, os seus privilégios, e enfim. Mas não é isso que define o fato de nós estarmos dentro da vontade de Jesus. Quando ele diz para os religiosos, vai e faça igual, vai e faça o mesmo, não falou para ir para a igreja. Falou assim, vá para os caminhos da vida. Vá caminhando pelos caminhos da existência. E as pessoas que cruzarem o seu caminho, que forem necessitadas, realmente necessitadas, que estiverem apanhando da vida, olha para essa pessoa, escuta, dedica o seu tempo, dedica o seu dinheiro e cuida de alguém no anonimato, sem precisar aparecer. Vamos amar o próximo? Então, vá e faça o mesmo que este samaritano não religioso fez. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, agora simplesmente curta, compartilha e se inscreva no canal. Todos os links estão lá na descrição do vídeo.